conquistar uma cidade era algo muito importante nos dias do Novo Testamento. Jesus Cristo nasceu sobre a égide do Império Romano, e o Império Romano conquistava reinos, tomava cidades. Então, esta ideia de ter uma cidade, de conquistar uma cidade, de ser dono de uma cidade, era uma ideia muito relevante para aqueles dias. E é dentro deste contexto, é de posse desta ideia, é que João falou sobre ter uma cidade celestial. A cidade celestial, ela é conquistada. A cidade celestial, ela não é comprada, ela é conquistada. E uma das coisas mais interessantes para a nossa vida cristã é que a cidade celestial é conquistada enquanto estamos aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Nós conquistamos uma cidade celestial enquanto estamos aqui na terra. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, estudando as nossas lições de adultos no segundo trimestre de 2024, e na aula de hoje vamos finalizar o nosso trimestre. Vamos estudar a lição de número 13 do dia 30 de junho de 2024. Durante todo esse trimestre, estudamos com o pastor Osiel Gomes, falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nessa última aula, como não podia ser diferente, nós vamos tratar sobre a cidade celestial. O texto áureo da nossa lição de número 13, do dia 30 de junho de 2024, está em Filipenses, capítulo 3, e versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na terra, mas estamos caminhando para uma cidade celestial. Foi o que estudamos durante todo esse trimestre. Verdade prática nos diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou no novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, ela vai se consumar com a entrada pelos portões celestiais, mas ela é o nosso alvo. Claro que já falamos durante esse trimestre, precisamos ter cuidado para não almejarmos a cidade celestial tão somente tentando fugir das coisas da terra. Não é? Ah, não, eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque vai ser um lugar onde não haverá lágrimas, nem choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, onde todos os problemas passarão. Não, nós desejamos almejar ir para o céu a fim de estarmos ao lado do Senhor. A maior razão que deve nos mover, nos motivar a esperança da cidade celestial é realmente estar ao lado do Senhor. Mas a cidade celestial vai se consumar quando entrarmos pelos portões celestiais. Leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 ao 14, e o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz da seguinte forma: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de uma
E da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. É claro que quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos pensar nesta linguagem figurada que João está utilizando, que era uma linguagem figurada para o seu tempo, e entender esta linguagem para os nossos dias e extrair, então, esta mensagem. Primeiro, Apocalipse 21 vai falar desta cidade, da Nova Jerusalém, que descia do céu, ou seja, uma cidade dada por Deus. Quando a gente olha para os antigos impérios, a gente vai perceber que essa questão de cidade, como eu disse no início da aula aqui, na parte introdutória, era muito relevante. Os reis, quando assumiam, preocupavam-se em construir uma cidade. Por exemplo, Constantino, o imperador que se converteu e fez a transição para que o cristianismo se tornasse a religião do Estado, fundou Constantinopla. Alexandre o Grande fundou Alexandria. Então, era comum os grandes imperadores fundar uma cidade, estabelecer uma cidade para deixar um legado para a sua posteridade. E aqui é dentro deste contexto que João está recebendo as revelações do Apocalipse, e ele diz que Deus também dá uma cidade para o seu povo, uma cidade que descia do céu, ou seja, a linguagem é figurada. Você parar para pensar, a gente fica tentando imaginar, não sei você, mas eu já tentava na infância imaginar uma cidade enorme, gigante, descendo do céu. É claro que João está tendo uma visão de forma figurada, e nesta visão, Deus está mostrando para ele que o próprio Deus tem uma cidade para o seu povo. E depois, Apocalipse 22, João tem uma visão que nós vamos tratar disso durante a aula de hoje. Ele tem da visão de um rio de água pura, né? A água da vida, claro, como um cristal, como ele diz, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça tinha uma árvore, e essa árvore era uma árvore que ele chama de árvore da vida, cujas folhas dão saúde para as nações. É claro que nós precisamos entender a linguagem de forma figurada, porque pensa comigo o seguinte, se no céu não haverá enfermidades, por que vai ter uma árvore que as suas folhas servem de saúde? Se lá não haverá ninguém sofrendo nenhum problema de saúde. Então, é uma linguagem figurada que João está vendo e que tem muito a falar. Neste caso da cidade, acabei de dizer, e no caso da árvore, fala de um lugar frutífero, fala de um lugar fértil, que era aquilo que todo mundo queria naquele tempo, principalmente no caso de Israel, que tinha um território muito desértico, o que eles almejavam era ter verdadeiramente um território fértil para a agricultura, como o território, né, das margens do Mar da Galileia, da região do Mar da Galileia, por exemplo, né, era um território muito fértil. Então, essa visão figurada, a mensagem que essas coisas que Deus mostra para João tem, que são verdadeiramente importantes, porque tem uma mensagem que é possível aplicar durante toda a história da humanidade. Primeiro ponto da lição, nós vamos tratar sobre o paraíso eterno. E no primeiro parágrafo, o que é o paraíso? Paraíso é um lugar de descanso. Paraíso é um lugar de sossego. Paraíso é um lugar onde as pessoas não vão se estressar, onde vão estar tranquilas e descansadas. E o pastor Osiel coloca aqui que este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Ou seja, esse paraíso é o lugar de consumar a felicidade plena. Deus trata muito com essas questões de paraíso, de jardim. Então, o paraíso expressa toda essa soma das bem-aventuranças em Cristo. Esta é
a realidade do paraíso. Segundo parágrafo, o que é a cidade eterna? E o pastor Osiel nos propõe aqui que, depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Então será o lugar onde os salvos estarão com o Senhor para todo sempre. Veja que é a cidade eterna de Deus, é a cidade dele. Assim, a linguagem aqui que é importante, entendeu? E isso é fazer uma boa hermenêutica, e usando principalmente o método histórico-gramatical. Aí sim a gente faz uma boa interpretação do texto, uma boa hermenêutica, através do método histórico-gramatical. Se era importante que Alexandre o Grande fundasse uma Alexandria, se era importante que Constantino fundasse uma Constantinopla, para colocar o seu poder, para colocar ali demonstrar todo o seu domínio, não é? Então Deus também tem uma cidade que é dele, só que essa cidade é eterna. Todas as cidades que eram construídas por monarcas do mundo antigo, quando um outro monarca conquistava aquele reino, era ato contínuo destruir a cidade que aquele rei havia construído. Para quê? Para apagar a memória dele. Essa cidade de Deus é a cidade eterna de Deus, é a cidade eterna dele, onde ele exerce todo o seu poder, todo o seu senhorio, onde ele tem o controle de todas as coisas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Quando a eternidade começará? A eternidade, né, o estágio da eternidade vai começar depois do milênio. Nós vamos entrar no glorioso estado eterno. Então, para você entender, existe uma sucessão de fatos que ocorrerão após o arrebatamento da igreja. Então a igreja é arrebatada, depois disso começa o período da grande tribulação, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de total perturbação, depois da grande tribulação, Jesus Cristo volta, vence o anticristo e as nações estarão guerreando contra Israel, instaura o milênio, depois do milênio tem o trono branco e depois disso nós entraremos no glorioso estado eterno. Aí sim, nós vamos realmente para o céu. Os mortos em Cristo já estarão ressuscitados, porque ressuscitarão para o arrebatamento, né? Nós que estamos vivos seremos transformados, e aí, depois de tudo isso, Deus restaura a natureza, restaura todas as coisas, e então começa esse estágio da eternidade para todos os seres humanos. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso.
E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O eterno e perfeito estado. O que é o estado eterno? É a proposta de Deus para toda a humanidade. Se o ser humano, se Adão e Eva não tivessem pecado lá no Éden, eles estariam vivos até hoje, porque Deus criou o ser humano para a eternidade. Então vamos tratar nesse segundo ponto sobre o eterno e perfeito estado. Primeiro parágrafo. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. E aqui o nosso escritor vai dizer que de Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio em que serão estabelecidos um novo céu e nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Então, será um estado perfeito. O que é ser perfeito? Ser perfeito é manter-se no propósito para o qual Deus criou. Adão era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito para aquilo que Deus criou. O problema é que Adão quis deixar de ser homem para se tornar como Deus, e este foi o problema dele. Este foi o problema. Então precisamos ter cuidado para que essa perfeição não seja essa perfeição ideológica que a gente vê hoje aí. Aí eu tenho que ser perfeito. Aí é o que nós chamamos de pessoas perfeccionistas, que é um traço de um adoecimento psicoemocional. Mas ser perfeito é estar sempre se atendo ao propósito para o qual foi criado por Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. E aqui nós vamos falar sobre essa ideia da perfeição em alguns aspectos. Por exemplo, a vida eterna é descrita como um rio. Então, esse estado perfeito à luz de Apocalipse. A primeira tratativa aqui é sobre a vida eterna descrita como um rio. E nós lemos aqui o que o pastor Ziel escreveu, que o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente os aspectos simbólicos. Apocalipse, então, gente, é muito simbólico e a gente tem que respeitar essa simbologia. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida, que lava, que purifica, que transforma. Então, a ideia do rio. Segundo, letra B, não é? A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno, a morte não prevalecerá mais. Então, não haverá. Será para mim algo glorioso, essa transformação do corpo. Algo glorioso, porque nós estaremos no estado eterno de perfeição. Eu brinco e falo que no céu ninguém vai precisar ficar, ai Senhor, tem misericórdia, controla o vaso, me ajuda. Não, não. No céu, primeiro que o pecado não estará lá. Tem um Indapa que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Então, o pecado não estará lá. E nós seremos transformados. Então, não estaremos nesse corpo mortal. Teremos o nosso corpo transformado e estaremos num corpo
glorificado. Letra C, a vida eterna sem males, não haverá maldição contra ninguém, problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, ou seja, um estado perfeito. Estaremos no estado perfeito, sem problemas, sem maldições, sem dores, sem tormentos, um estado perfeito. Letra D, a vida eterna na presença de Deus. Nós contemplaremos a Deus face a face. Assim como Adão e Eva contemplavam a face de Deus lá no Éden, nós contemplaremos Deus face a face. Nós veremos a Cristo realmente como Ele é, estaremos com o Senhor. Por quê? Porque esse é o propósito original. É essa restauração. Esse projeto restauracionista, ele começou lá no proto-evangelho. Gênesis 3:15, a promessa de restaurar. E essa promessa está disponível hoje. E o Senhor Jesus foi quem fundamentou, foi quem conquistou para nós tudo isso. Terceiro ponto da nossa lição: o estado final de todos os santos. Primeiro parágrafo: o que todo crente salvo deve esperar. E perceba que não é só uma esperança de ficar esperando parado. É uma esperança que realmente nos move. Somos movidos por essa esperança. Então, o que todo crente salvo deve esperar. O pastor Osiel nos propõe aqui que o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Então, nós precisamos esperar realmente estar nesta cidade, estar com o Senhor e desfrutar das grandezas deste lugar, estar com o Senhor Jesus para sempre. Então, nós precisamos esperar isso, morar com o Senhor, estar naquela cidade. Era algo assim, naquele tempo, muito glorioso, ou de muita relevância, morar em algumas cidades. Então, onde você mora? Mora em tal cidade. Aliás, até hoje, né? Tem gente que fala, uau, você mora nessa cidade, você mora nesse bairro, que top, que não sei o quê. Agora, dependendo do lugar que você mora também, as pessoas falam, meu Deus do céu, você tá enrolado, tá enrascado. Então, o que nós devemos esperar? Que nós moraremos com o Senhor. Estamos peregrinos nesta terra, nós não somos daqui. Oração sacerdotal em João 17, Jesus fala muito sobre isso. Não é? Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Eu não peço, Senhor, Jesus ora ao Pai, eu não lhe peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa deve ser a nossa maior esperança. Segundo parágrafo do terceiro ponto: viveremos todos em unidade. Viveremos na nova cidade, sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Jesus Cristo. Irmãos, será outra mentalidade. Será uma outra mentalidade totalmente diferente da mentalidade que nós estamos vivendo hoje. A gente tem sempre a tendência de permitir que a realidade momentânea envolva nossa mente em relação às coisas eternas. Não é? Porque hoje nós estamos vivendo uma realidade restrita, limitada, mas nós viveremos unidos. É uma unidade que eu falo que tem um princípio na divindade. Tem um princípio nas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas em uma só. Eu sei que para a mente humana, às vezes, pensar isso é muito, mas são três pessoas em uma só. E essa unidade da triunidade é um reflexo para a igreja e é o que nós vamos viver também com o Senhor. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto: finalmente em casa. O pastor Osiel nos diz que sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros neste lugar. Nós não estamos em casa. Eu me lembrei aqui de uma história que um amigo meu, pastor Joedson Cassiano, pastor em Portugal, me contou. Ele ouviu essa história, que um casal de missionários foi para o campo missionário e ficou muito tempo, ficou uns 35 anos no campo missionário. E quando eles voltaram de navio, né? E eles viram assim, quando o navio estava
aportando, eles viram que tinha pessoas com faixas dizendo welcome, seja bem-vindo, que não sei o quê, aquela coisa toda, festejando. E eles acharam que aquela festa era para eles. Eles acharam que aquela festa era para eles. Eles acharam, puxa vida, a igreja que nos enviou para o campo há 35 anos atrás veio nos receber e tal, com uma grande festa. E quando eles chegaram, a festa não era para eles, era para outras pessoas. E aí eles desceram no ponto, de repente chegou o irmão num carrinho velho lá, pegou eles, levou para casa, para uma casa que a igreja já tinha alugado e tal. E aí, durante o dia, eles ficaram muito chateados, muito aborrecidos. E à tardezinha, o homem, né, da casa, o senhor, já um senhor de idade, ele foi sair, falou com a esposa dele, ó, eu vou sair para esfriar a cabeça, não veio ninguém nos visitar, não foi ninguém receber gente no aeroporto, só mandaram o motorista pegar a gente, o pastor não veio, não sei o quê, blá, blá, blá. E a esposa falando com ele, calma, fica tranquilo, que quando nós chegarmos na nossa cidade celestial, na nossa casa, vai dar tudo certo. Ele falou, nós já chegamos em casa e ninguém homenageou a gente, prestigiou, não fez nada. Ele falou, ó, eu vou sair, conversa com Deus aí, ó, e pergunta para ele como vai ser quando a gente chegar, por que que nós não fomos bem recebidos assim. Aí ele voltou, e quando ele voltou, ele perguntou para ela, você perguntou para Deus? Você perguntou para Deus por que que nós não fomos bem recebidos em casa? Aí ela falou, perguntei. E ele perguntou para ela, e qual foi a resposta de Deus? E ela então disse, o Senhor me falou que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa casa não é aqui. Nós ainda não chegamos em casa. Quando estivermos com o Senhor, nós teremos esse sentimento, finalmente em casa. Aqui nós passamos sofrimentos, intempéries, problemas, dificuldades, mas nós estamos caminhando para casa. Nós estamos indo para casa. A nossa casa não é aqui. Nós estaremos com o Senhor. E não podemos perder a esperança pela nossa cidade celestial. Queridos, chegamos ao final do nosso trimestre, ao final da nossa 13ª lição desse segundo trimestre de 2024, lição do dia 30 de junho de 2024. Quero louvar a Deus pela sua vida, que sempre está aí conosco, nos prestigiando com a sua audiência. Eu quero te dizer que nós estamos aqui porque você está aí. A Academia de Pregadores existe porque você está aí. Então, que Deus abençoe a sua vida, que te guarde. É um prazer muito grande ter a sua audiência conosco aqui na Academia de Pregadores. Que a graça de Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Um grande abraço do pastor Anderson e da Academia de Pregadores.